Pois muito bem, galera do canal Smart Groups. Na aula de hoje nós iremos continuar com o nosso curso de matemática financeira. E na aula número 3 nós iremos falar sobre juros compostos. Dados do Banco Central mostram que cada vez mais os brasileiros estão usando o chamado saldo rotativo do cartão de crédito. Ou seja, estão comprando mais de forma parcelada após quitar apenas uma parte da fatura do cartão de crédito. Outra situação preocupante diz respeito às chamadas operações de saque na função crédito, que também precisam ser controladas pela cobrança exagerada de juros dos bancos. Em média, os bancos chegam a cobrar até 372% ao ano de juros, o que exige de nós consumidores muita cautela na hora de usar o cartão de crédito para realizar compras. Por que nós estamos falando inicialmente do cartão de crédito? Porque esses juros que nós acabamos de citar são juros compostos. O mercado financeiro, de um modo geral, é regido por juros compostos. Um exemplo disso está aqui na nossa tela. A gente tem aqui parte da fatura de um cartão de crédito e o chamado custo efetivo total de um financiamento de um cartão de crédito. Então, se a gente financiar a fatura, a gente pode ver aqui na tela, esse primeiro tópico, a gente está pagando por mês cerca de 12,58% de juros, o que dá no final de um ano 314,7% de juros anuais. Isso quer dizer o seguinte: se você pegar R$1.000 e financiar num cartão de crédito, no final de um ano você vai estar pagando R$4.147, ou seja, mais de 4 vezes do que o valor que você financiou. E como foi dito na questão, isso é mais preocupante ainda quando a gente vai para a chamada função de saque. Quando a gente pega lá no cartão de crédito dinheiro direto do caixa. A função saque, ela tem aqui um juros de 3,72% ao mês. Então vejam que já houve uma alta de 12,58% para financiamento da fatura para 3,72% se eu usar o saque do meu cartão de crédito. Isso dá em um ano 367,85% de juros. Então, se nós percebermos, o cartão de crédito ele tem que saber usar ele de uma maneira coerente. Porque se a gente não souber usar o cartão de crédito da maneira coerente, a gente vai estar caindo numa dívida que vai virar uma bola de neve. E isso tem tudo a ver com juros compostos. Porque como foi colocado, o sistema de capitalização nas transações financeiras do teu cartão de crédito são em regime de capitalização composta. Mas o que é a capitalização composta e por que a dívida ela se torna tão grande em um prazo tão pequeno? Para a gente entender as diferenças entre um regime de capitalização simples e um regime de capitalização composta, na nossa tela aqui nós temos duas situações. Vamos imaginar o seguinte: nós pegamos R$1.000 e primeiro nós vamos aplicar em um regime simples. E depois esses mesmos R$1.000 vão ser aplicados em um regime de capitalização composta. Então o que é que eu faço? Se eu peguei R$1.000 e apliquei em um regime simples, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esses R$1.000 e calcular a taxa de juros que eu estou ganhando sobre ele, que aqui no nosso problema é de 20%. Nós vimos nas aulas anteriores que para calcular um percentual de juros de um valor, basta eu pegar esse percentual, representar na forma decimal e multiplicar pelo valor. Então, se eu quero 20% de 1.000, eu vou pegar 1.000 e multiplicar por 0,2, que é a representação decimal de 20%. E para obter é simples. 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. E se eu dividir 20 por 100, eu vou encontrar 0,2. Então está aqui, 20% de R$1.000 vão ser R$200. Então, o que é que isso quer dizer? Eu coloquei lá no banco R$1.000, vou ganhar 20%, eu vou ter um juros de R$200. Eu tinha 1.000 com 200 de juros, agora eu tenho um montante de R$1.200, ok? No próximo mês, eu vou ganhar novamente 20% do valor inicial que eu apliquei, que foi R$1.000. Então, 1.000 vezes 0,2, novamente eu vou ter R$200 de juros.
somados a 1.200 do mês anterior, agora eu tenho um montante de 1.400. No terceiro mês, eu ganho mais R$200 de juros, que somados a R$1.400 vai dar um montante de R$1.600. E lá no quarto mês, eu vou ganhar mais R$200 de juros, que somados a 1.600, que foi o montante do terceiro mês, eu vou ter no quarto mês R$1.800 de montante. Então, o que é que acontece? No regime de capitalização simples, esses juros é sempre cobrado em cima do valor inicial que eu depositei, que no caso foi R$1.000. Dá para perceber aqui, ó, em cada situação, que eu sempre calculei 20% de R$1.000. E essa quantia vai ser sempre a mesma, ó, 200, 200, 200 e 200, ok? Na capitalização composta, esse percentual ele é calculado em cima do montante e não do capital inicial que eu apliquei. Então, o que é que acontece? Ó? Lá no primeiro mês, eu vou também calcular 20% do valor que eu apliquei, que foi R$1.000, ou seja, do capital que eu apliquei. Então, 1.000 vezes 0,2, eu vou ter R$200. Então, eu tinha R$1.000 que eu apliquei, com 200, eu vou ter 1.200. Só que no segundo mês, eu não vou calcular 20% em cima do dinheiro que eu apliquei, que foi R$1.000. Eu vou calcular 20% em cima do meu montante do último mês, que foi 1.200. Então tá aqui, ó, 1.200 vezes 0,2 dá 240. Então os juros que eu vou obter lá no segundo mês vai ser R$240. Eu tinha 1.200, com 240 eu vou passar a ter R$1.440. No terceiro mês, esse 20% não vai ser mais em cima de R$1.200. Vai ser em cima do meu último montante, que foi R$1.440. Então eu vou pegar R$1.440, multiplicar por 0,2 e vou ter um juros agora de R$288. Que quando eu somar com o montante do mês anterior, que foi R$1.440, eu vou ter um total de R$1.728. Lá no final do meu quarto mês, eu vou calcular agora 20% do meu último montante aqui, ó, que foi R$1.728. Então, 1.728 vezes 0,2 vão dar R$346. Que se eu somar a meu último montante, que foi R$1.728, eu vou ter um juros, ou melhor, eu vou ter um montante de R$2.074. Então, o que é que acontece? No regime de capitalização simples, esse 20% é sempre calculado em cima do valor inicial que eu apliquei, do meu capital inicial. Já no regime de capitalização composta, essa taxa de 20% vai ser calculada em cima do montante que eu obtenho mês a mês. Então, dá para perceber que é muito mais vantajoso eu trabalhar com capitalização composta do que com um regime de capitalização simples. Na capitalização simples, R$1.000 aplicado a 20% ao mês rende R$1.800, ou tem um montante de R$1.800. No regime de capitalização composta, esses mesmos R$1.000 a 20% ao mês vão me render R$2.074, ok? Então dá para perceber aí por que o mercado financeiro opera em cima do sistema composto e não do sistema de juros simples. Bem, entendido as diferenças entre o que é os juros simples e o que é os juros compostos, agora a gente vai aprender a calcular juros compostos. Para calcular juros compostos, nós utilizamos a seguinte fórmula: M igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T. Esse C é o capital que eu estou aplicando. O M é o montante que eu vou resgatar no final do período. O I é a minha taxa, que na maioria das vezes do problema vem em percentual. E é sempre bom lembrar que a gente deve trabalhar com ela aqui na forma decimal. E o tempo é o prazo que esse dinheiro ficou aplicado. É importante salientar que a taxa e o tempo elas devem estar sempre na mesma unidade. Ou seja, se eu tenho uma taxa diária, o tempo tem que estar em dias. Se eu tenho uma taxa mensal, o tempo tem que estar em meses. Se eu tiver uma taxa anual, o meu tempo tem que estar em anos. Ok? Outra coisa que vale relembrar é que essa taxa, para efeitos de cálculo, quando eu vou trabalhar com a minha fórmula aqui, ó, M igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a T, ela deve estar sempre na forma decimal. Vamos para a nossa primeira questão envolvendo o cálculo de juros compostos. No exemplo 1, diz o seguinte: um capital de R$6.000 foi aplicado a juros compostos durante 3 meses.
a taxa de 2% ao mês. Pergunta-se, qual o montante produzido no final do período e qual o valor dos juros recebidos? Então, o que é que eu tenho no meu problema? Foi dado um capital, esse capital tem um valor de R$6.000, está aqui. Esse capital foi aplicado por um prazo ou por um tempo de 3 meses. Há uma taxa aqui, ó, I de 2% ao mês, ok? O que é que se pede? Que a gente encontre o montante que foi produzido no final desse período e o valor que foi recebido. Então, eu quero encontrar aqui, ó, o valor do montante e quero encontrar o valor do juros. Como eu disse antes, para trabalhar com juros compostos, a gente sempre usa essa fórmula. O montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Ok? Então, sempre que eu for manipular juros compostos, eu tenho que trabalhar com essa fórmula. O que é que acontece? Só que nessa fórmula, vai salientar, nós devemos ter a taxa e o tempo sempre na mesma unidade. Eu não posso trabalhar com a taxa em um tempo e o tempo em outra unidade. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou olhar primeiro aqui, ó, o tempo está em meses, a taxa também está em meses. Então, beleza. Aí já está tudo tranquilo, eu tenho taxa e tempo na mesma unidade. Só que eu disse que a taxa ela não pode ir para lá na forma percentual, ela tem que ir na forma decimal. E como é que eu faço para transformar? 2% é a mesma coisa que 2 sobre 100. Vale lembrar, se a gente viu lá na nossa primeira aula, que todo percentual é uma razão cujo denominador é 100. E se eu dividir 2 por 100, a minha taxa vai ficar 0,02. Então, 2% ao mês é a mesma coisa que 0,02. Então, eu venho aqui na fórmula, ó, o meu montante vai ser o capital que foi aplicado, R$6.000, vezes 1, mais a taxa de aplicação, que é 0,02, elevado ao tempo, que foram 3 meses. Por que esse 1 existe aqui na minha fórmula? Quando eu aplico o dinheiro, eu no mínimo tenho que garantir o que eu apliquei. Então, esse 1 serve para isso, ó. Se eu multiplicar 6.000 por 1, eu já garanto que eu vou ter os 6.000. E esse I é a taxa que eu vou ter a mais, é quanto eu vou ganhar a mais além do dinheiro que eu apliquei. Então aqui, ó, 6.000 vezes 1 garanto que eu já tenho e 6.000 vezes a taxa vai ser a minha remuneração. Por isso que aqui tem sempre 1 mais I, ok? Então, o que é que eu vou fazer depois que eu substituo? A primeira coisa é resolver o que está dentro desse parêntese. Tem aqui, ó, 1 mais 0,02 que vai dar 1,02 a terceira, ok? Na maioria das vezes, a gente vai trabalhar em juros compostos com potências e radicais com base de decimais. E tanto em vestibulares quanto em questões de concurso, se costuma dar o valor dessas potências. Ó. Por exemplo, 1,02 a terceira aqui é igual a 1,06. A gente vai usar 1,06 como resultado dessa potência. Então, já posso vir aqui substituir. Ó. O meu montante vai ser 6.000 vezes 1,02 a terceira, que nada mais é que 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02, dá 1,06. Então, quando eu multiplicar aqui, ó, eu vou encontrar o meu montante, que vai ser R$6.360. Então, já respondi a primeira pergunta. Qual vai ser o montante produzido no final do período? R$6.360. Na letra B, ele pergunta qual é o valor dos juros. Os juros nada mais é que o montante que eu resgatei menos o capital que eu apliquei. Então, para encontrar os juros, eu tenho que ter o montante e tenho que ter o capital. Como eu já tenho o montante, ó, os juros vai ser 6.360 menos o capital que foi aplicado, que foi R$6.000. Eu vou ter juros de R$360, ok? Então, nós acabamos de responder a letra B. Vamos para mais uma questão. Calcule os juros compostos que será obtido na aplicação de R$25.000 a taxa de 25% ao ano por um período de 72 meses. Então, vejam só. O que a gente quer encontrar aqui agora é os juros, ok?
E aí já vale lembrar que os juros é o montante menos o capital. A gente viu isso na questão anterior. O capital que foi aplicado foi um capital de R$ 25.000. Está aqui, ó. A taxa de aplicação foi uma taxa de 25%. Está aqui a pontuar, que a gente sabe que significa ao ano. E o tempo que esse tempo passou aplicado foram 72 meses. Ok? O que é que acontece? Como eu disse, para a gente trabalhar com juros compostos, está aqui a fórmula, que é montante igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Ok? O que é que nós vamos fazer aqui? Como foi dado o capital, a taxa e o tempo, a gente vai substituir aqui e encontrar o montante. Depois que nós encontrarmos o montante, subtrai do capital e responde a questão, acha os juros. Só que aí tem um porém. Eu tenho uma taxa que ainda está na forma percentual. Para ela ir para a forma decimal, eu tenho que lembrar que 25% é o mesmo que 25 sobre 100. Está aqui, ó. E que se eu dividir, dá 0,25. Então é a forma decimal que vem aqui, ó, para o lugar do i, e não a percentual. Mas eu tenho outro problema. Eu tenho uma taxa que está ao ano e tenho um tempo que está em meses. Então, nessa questão, nós já começamos a realizar transformações discretas ainda entre taxa e tempo. Ok? Então, vamos lá. Se eu tenho 72 meses, nós sabemos que um ano tem 12 meses. Então, eu vou pegar a quantidade de meses que eu tenho, que é 72, e dividir pela quantidade de meses que tem em um ano. 72 dividido por 2 dá 6. Isso quer dizer o seguinte, ó, que 72 meses é a mesma coisa que 6 anos. Então, ao invés de usar 72 meses, eu vou usar 6 anos, porque eu vou ter o tempo em anos e a taxa também em anos. Ok? Então, vem aqui, ó, agora e substituo. O meu montante vai ser o capital, que foi R$ 25.000, ok? Aqui o 1, mais a taxa, que foi 0,25, já que foi uma taxa de 25%, e o tempo, ao invés de usar 72 meses, eu vou usar aqui 6 anos. Então agora, vou repetir aqui o 25.000. Como eu disse antes, primeiro eu resolvo o que está dentro desse parênteses, somando aqui, né? 1 mais 0,25 dá 1,25, que vai estar elevado à sexta potência. Na questão já foi dito, ó, que 1,25 à sexta é a mesma coisa que 3,81. Então já substituo aqui, ó, o valor da potência que foi dado. Ok? Quando eu multiplicar 25.000 por 3,81, eu vou encontrar o meu montante, que vai ser R$ 95.250. Então, encontrei o valor do montante. Mas na questão, eu não perguntei quem era o montante. Que se queria saber era qual o valor dos juros. E aí eu vou lembrar, ó, os juros nada mais é que o montante menos o capital. Quando eu pego o montante e tiro dele o capital, eu encontro os juros em um regime de capitalização composta. Então está aqui o meu montante, R$ 25.250, que eu acabei de encontrar. Está aqui o capital, que foi R$ 25.000. Então o meu juros vai ser R$ 70.250. Ok? Vamos para mais uma questão. Uma distribuidora vende 100 unidades de determinada mercadoria à vista por R$ 1.800. Um comerciante compra 100 unidades dessa mercadoria e decide pagar em 6 prestações fixas mensais. O preço final pago pelo comerciante passa a ser de R$ 2.026,80. Qual a taxa mensal de juros compostos praticado por essa distribuidora? Então vamos lá. O capital é o valor que custava lá as 100 unidades se fosse comprado à vista, que foi R$ 1.800, ok? Só que ele decidiu comprar em 6 vezes. Então eu tenho aqui já um tempo, ó. 6 vezes eu entendo como sendo 6 meses. E nisso ele pagou um valor final, um montante de R$ 2.026,80.
Qual a pergunta que está sendo feita? Qual é a taxa mensal? É bem importante destacar que essa taxa ela tem que estar ao mês. Né? Foi dito aqui, ó, qual a taxa mensal de juros compostos praticada por essa distribuidora. Então, o que eu quero descobrir é a taxa mensal que foi cobrada. Então, vamos para a fórmula. O montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. Ok? Então, isso aqui é o que eu vou usar para começar a resolver minha questão. A fórmula para o cálculo de juros compostos. O montante foi dado. Tá aqui, ó, R$ 2.026,80. Ok? O capital era quanto custava essas 100 unidades do produto fosse comprado à vista, R$ 1.800. Aqui o 1. A taxa é o que eu quero descobrir e o período que ele usou para pagar essa dívida foram 6 meses. Então, vê só, se o tempo está em meses, é óbvio que a gente também vai achar a taxa em meses, ok? Vou fazer uma troca simultânea de membros aqui. E o que é isso? Eu vou pegar tudo que está aqui no segundo membro, 1.800 vezes 1 mais I a sexta, colocar aqui no primeiro. Então, está aqui, ó, 1.800 vezes 1 mais I elevado a sexta, colocar no primeiro. E no segundo eu vou colocar R$ 2.026,80. E aí quando eu faço essa troca simultânea, como eu troquei tudo ao mesmo tempo, eu não preciso trocar a operação, inverter a operação, nem trocar sinal de nada. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Esse 1.800 que está multiplicando, eu vou passar lá para o segundo membro, só que vou passar com a operação inversa. Ele está multiplicando 1 mais I elevado a sexta. Ele vai passar aqui para o segundo membro com a operação inversa, que é dividindo R$ 2.026,80. Então, o 1.800 estava multiplicando, passou dividindo. Se eu dividir R$ 2.026,80 por 1.800, eu vou encontrar como resposta 1,126. Ok? O 6 aqui é um expoente. A operação inversa de uma potenciação é uma radiciação. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Esse 6 que está aqui como expoente no 1 mais I, ele vai passar aqui para o segundo membro como um índice de um radical. Ó. Eu vou ter raiz sexta do valor que eu tenho no segundo membro, que é 1,126. E aí na questão foi dado, ó, a raiz sexta de 1,126 é aproximadamente 1,02. Então, eu venho aqui e já substituo. Ó, 1 mais I é igual o valor dessa raiz, que é 1,02. E aí vale lembrar o seguinte, na maioria das questões que envolvem juros compostos, seja em vestibular, em concurso ou no Enem, essas potências ou esses radicais que a gente trabalha aqui, eles vão ser dados, ok? Esse mais 1, eu vou passar lá para o segundo membro com a operação inversa, que é menos 1, então eu vou ter 1,02 menos 1. Se eu subtrair, eu vou encontrar como resposta 0,02, que é a nossa taxa, só que está na forma decimal. Porque lembra que eu disse que quando eu manipulo aqui, ó, na forma a taxa, ela tem que estar na forma decimal? Então eu encontro ela na forma decimal. Para ela ir para a forma percentual, basta que eu multiplique ela por 100. E aí eu vou ter 0,02 vezes 100 vai dar 2% ao mês. Ao mês, porque o nosso período aqui, o nosso tempo estava em meses. Então, veja só, essa taxa praticada pela distribuidora é uma taxa de 2% ao mês. Vamos para a nossa quarta questão. Durante quanto tempo um capital de R$ 1.000 deve ser aplicado a juros compostos, a taxa de 10% ao ano, para resultar em um montante de R$ 1.000, ou melhor, de R$ 1.610,51? Nessa questão, vocês vão observar que foi dado logaritmo natural. Para calcular tempo em um regime de capitalização composta, a gente tem que aplicar logaritmos. Porque a gente vai trabalhar com equações exponenciais, onde vai ser praticamente impossível igualar bases. E aí o emprego do logaritmo é que faz a gente encontrar esse tempo. Para a gente entender como é que isso funciona, vamos para a resolução da questão. Então, tem aqui um capital de R$ 1.000. Esse capital vai ser aplicado a uma taxa de 10% ao ano, que é a ponto A, e vai gerar um montante de R$
R$610,51. O que é que se quer saber aqui? Qual vai ser o prazo que esses R$1.000 aplicado a taxa 10% ao ano vai render R$1.610,51. Então, na forma, nós vamos ter o montante igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. Ok? Então, está aqui a fórmula que nós usamos para calcular capitalização composta. O montante, nós temos, está aqui, ó, R$1.610,51. O capital que foi aplicado, R$1.000. Aqui vezes 1. A taxa está na forma percentual, mas a gente passa para a forma de razão centesimal. 10% é o mesmo que 10 sobre 100. E se eu dividir, eu vou encontrar 0,1. Então aqui, ó, vai ficar 0,1. E o tempo é o que eu quero descobrir. E vale salientar o seguinte, ó, como a minha taxa está ao ano, o tempo que eu vou encontrar vai ser em anos, ok? Vou fazer uma troca simultânea de membros, mas antes eu vou somar aqui, ó, 1 mais 0,1 vai dar 1,1. Então eu vou ter 1.000 que multiplica 1,1 elevado a t igual a R$1.610,51. Então, observa aqui que eu já somei, né? 1 mais 0,1 vai dar 1,1 elevado a t. Esse 1.000 que está multiplicando, eu vou passar aqui para o segundo membro, dividindo. Então, vai ficar assim, ó, R$1.610,51 dividido por 1.000. Quando eu dividir, eu vou ter 1,1 elevado a t igual a 1,61051, que é o resultado dessa divisão aqui, ó, de R$1.610,51 por 1.000. E aí o que acontece? Isso aqui em matemática a gente chama de equação exponencial, que é uma equação que tem aqui a incógnita no expoente. E para resolver a gente tem que igualar as bases. Mas como é que a gente vai fazer 1,61051 virar uma potência que tem a base de 1,1? É impossível. Aí é que entra os logaritmos. Se eu aplicar uma mesma operação em ambos os lados de uma igualdade, eu não altero a igualdade. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar nessa equação um logaritmo natural. E o que é que eu faço para aplicar isso? Só escrevo aqui na frente do termo, ó, ln. ln de 1,1 elevado a t, ou seja, logaritmo natural de 1,1 elevado a t, igual a logaritmo natural de 1,61051. E aí o que eu fiz? Eu apliquei logaritmo no primeiro membro da equação e no segundo. Então não altera a equação, né? Aplicar o logaritmo é algo semelhante a somar mais um e mais um aos dois membros da equação, ou multiplicar os dois membros por 2. Enfim, eu estou aplicando uma operação matemática em ambos os membros. Só que existe uma propriedade nos logaritmos que diz o seguinte: o logaritmo de uma potência, e isso que eu tenho aqui é uma potência, 1,1 elevado a t é uma potência, pode ser transformado em produto. Esse expoente t que está aqui, ele pode vir aqui para frente como fator de uma multiplicação. Isso pode ser reescrito assim, ó. Logaritmo natural de 1,1 elevado a t pode ser t vezes logaritmo de 1,1. E aqui eu vou repetir, ó, log natural de 1,61051. Então, isso aqui é a propriedade das potências do logaritmo, né? Toda vez que eu tiver o logaritmo de uma potência, esse expoente passa aqui para frente do logaritmo como um fator, ok? E aí, na questão ele deu, ó, o logaritmo natural de 1,1 é 0,9531. E o logaritmo natural de 1,61051 é 0,47651. Então, o que é que eu fiz? Eu me livrei da equação exponencial e transformei isso aqui numa equação bem mais simples. Então, sempre que a gente for calcular o tempo em um regime de capitalização composta, a gente deve aplicar o logaritmo. E na questão, geralmente é dado o valor desses logaritmos que a gente vai usar, ok? Como esse 0,09531 está multiplicando t, ele vai passar para lá dividindo, ó. Eu vou ter 0,47651 dividido por 0,09531.
E quando eu dividir, isso aqui vai dar aproximadamente 5. A taxa não estava ao ano, então isso aqui vai ser aproximadamente 5 anos, ok? Então, para que R$ 1.000 gere R$ 1.610,51 aplicado a uma taxa de 10% ao ano, eu devo aplicar esse dinheiro por aproximadamente 5 anos. Bem, galera, essa foi mais uma aula do nosso curso de Matemática Financeira. Se você gostou da nossa aula, dá o teu like aí, clique em gostei, inscreva-se no nosso canal para se manter informado sobre tudo o que acontece aqui nos Mate Groups. E foi mais uma vez um prazer enorme estar com vocês. Galera, até o nosso próximo